Jota, você já usou anabolizantes? Não, eu nunca usei nenhum tipo de anabolizantes. Vamos responder mais umas perguntas nesse vídeo aqui. Eu sou o Jota Campos, falando diretamente de Portugal, do Centro de Treinamento de Rio Maior. E aqui eu vou responder algumas perguntas que me mandam nas redes sociais. Então, se você quiser que eu responda a sua pergunta, se inscreve aqui no canal e manda aqui nos comentários. Jota, você vai para as Olimpíadas? Não, eu não vou para as Olimpíadas, eu já parei de nadar profissionalmente tem um tempinho já. Logo depois que eu acabei a faculdade, eu encerrei a minha etapa profissional na natação. Hoje em dia é só a natação master, né, que é a natação amadora, é a natação por lazer, a natação também por performance, mas de um jeito diferente. Além disso, existe muito chão para chegar nas Olimpíadas. Não sei se você sabe, mas para você chegar nas Olimpíadas, você não precisa somente fazer o índice, um fato que já é muito difícil, você alcançar o índice olímpico, que é numa competição específica, na seletiva olímpica, né? Então, além de fazer esse índice, você precisa estar entre os 2 melhores do Brasil naquela modalidade, o que deixa ainda mais difícil essa participação. E se 3 pessoas fizerem o índice olímpico, só vão as 2 melhores. É assim que funciona e é por isso que é tão difícil você conseguir uma vaga olímpica. E olha só que fato curioso, por essa dificuldade e essa competitividade é muito comum que as seletivas olímpicas tenham resultados até mais expressivos que a própria Olimpíadas, porque muitas pessoas treinam para conseguir a vaga olímpica e depois que consegue, dá uma relaxada. Isso acontece muito. Então não se assuste quando você vê uma seletiva americana, por exemplo, ter um resultado muito mais forte em termos gerais do que as próprias Olimpíadas. Quais são os equipamentos essenciais para quem quer começar a nadar? Eu diria que para você começar a nadar, além da touca, do óculos e a sunga específica para natação, eu acredito que tem alguns materiais que vão facilitar o seu aprendizado, como por exemplo, a prancha, uma nadadeira ou pé de pato. Esses são os materiais que vão auxiliar no seu aprendizado. Depois tem alguns materiais que podem dar uma sobrecarga ali quando você já tiver com a técnica um pouco mais aprimorada, como por exemplo, o palmar e o pull buoy. Esses materiais servem para dar uma sobrecarga a mais no treinamento. E aí, quando você for evoluir, existe também o paraquedas, que é como se você estivesse fazendo uma musculação muito específica para natação, né? Para poder colocar mais sobrecarga ainda. E esse material geralmente é utilizado associado com o pé de pato ou com outro palmar. E também existe um material super importante que vale a pena, independente do seu nível. Dá para usar para você começar a nadar, dá para você usar quando você for atleta mesmo, estiver competindo, é o snorkel. Só que não é qualquer snorkel não, é o snorkel frontal, tá? É um snorkel, só você digitar lá no Google, vou deixar na descrição aqui se vocês quiserem também. É um snorkel que você coloca ele e você não precisa tirar a cabeça para respirar. Ele é muito bacana para os iniciantes aprenderem ali, melhorarem a posição do corpo. Para os avançados também a mesma coisa, tá? Melhorar a posição do corpo na água sem precisar ficar tirando o rosto para respirar. Só que eu não aconselho usar sempre, porque é importante você também treinar a sua respiração. Mas ele é um acessório super bacana. E por último, quais equipamentos não são recomendados para a natação? Bom, a primeira coisa são aquelas boias, sabe? Aquelas boias de braço, ela não é recomendada para a natação. Inclusive até para crianças ela pode ser bastante perigosa, pelo simples fato da criança pular achando que está segura e a boia escorregar e aí ela não vai conseguir mais se sustentar dentro da água. Então, muito cuidado aí com as boias de braço, tá? Essas boias não são recomendadas para natação. E por incrível que pareça, todos os itens que eu vou falar aqui, eu já via a galera chegando para nadar, tá? Então, não estou inventando isso. A segunda coisa que não é recomendada para natação são sungas ou maiôs que não são próprios para você praticar a natação. São próprios para você molhar, mas não são próprios para você praticar a natação. Qual que é a diferença disso? Basicamente é a segurança do negócio, né? Então é muito comum a pessoa chegar para nadar e ela não faz ideia, né? Que existe alguma coisa específica para treinar natação. E aí ela chega com sunga de praia ou com aqueles maiôs que são mais soltos, e o que acaba acontecendo é na primeiro impulso que essa pessoa dá, ou quando ela faz algum impulso forte, aquilo lá vai para baixo, e isso acontece bastante em clubes, academias e tudo mais. Então, quando você for nadar, procure um equipamento que você possa amarrar e que ele seja específico para praticar natação. Terceiro equipamento são máscaras de mergulho. Esse, além de não ser próprio para natação, você vai passar vergonha aí, né? Imagina você chegar numa aula de natação com uma máscara de mergulho. E por incrível que pareça, isso acontece, tá? Mais de uma vez eu já presenciei. Então, quando você for nadar, procure óculos específicos de natação,
Se você quiser um snorkel, procura snorkel específico de natação, que é o snorkel frontal que eu falei anterior, e não aquele de mergulho, que é lateral. Quarto equipamento que não são para nadar. Sabe aquelas nadadeiras de mergulhador que é desse tamanho assim, tem aquela pala enorme, que é aquele espaço que fica entre seu pé e até a ponta da nadadeira? Para nadar, as palas são menores, tá? Porque senão você não consegue fazer a pernada direito, né? Você precisa fazer com uma amplitude muito grande. E essa amplitude grande, ela só serve quando você vai mergulhar e você precisa ser mais econômico e tudo mais. Então não serve para natação, não serve para você treinar. E já aconteceu também das pessoas virem para nadar com aqueles pés de pato de mergulhador enorme e aí não tem nem o que fazer. Quinto equipamento que não são recomendados para natação. Esse é específico para natação, ele foi feito para nadar, mas eu não recomendo muito, principalmente se você é um atleta iniciante. Sabe aqueles palmares que são gigantes assim? Pois é, as pessoas às vezes confundem que quanto maior o palmar, melhor vai ser para ela. Mas na verdade isso pode até ser prejudicial por nada, porque além de encurtar a braçada ali, você vai estar colocando muita sobrecarga nos seus braços, nos seus ombros, aí, nos membros superiores de uma forma geral. Então, se o seu treinador não recomendou aquele palmar gigante, não adianta você comprar, que ele não vai servir para nada, você nem vai conseguir utilizar ele direito se você não tem a técnica específica para isso, você não tem o domínio do seu nado ainda. Nem eu, na verdade, uso aqueles palmares gigantes, né? O máximo que eu uso é um pouquinho maior do que a minha mão, então não é recomendado, tá? E o último material que não é recomendado para natação desse vídeo, sabe aquelas improvisadas? Então, você improvisar o seu óculos, você improvisar o seu maiô, você improvisar um pé de pato, aqueles improvisos que não valem a pena. Material de natação, de uma forma geral, assim, falando dos materiais essenciais, eles não são caros, tá? Então, você vai pegar uma prancha aí, você não vai gastar muito, você vai pegar um pool boy, não vai gastar muito, um palmar também não vai gastar muito, um óculos de natação bom, se você pesquisar direito, tem vários custos-benefícios bons. Então, se a gente for comparar com outros esportes, tipo a corrida, cara, um tênis custando R$2.000, na natação não tem uma coisa de ter um preço desse. Se a gente for pegar o ciclismo, uma bike custando R$100.000, na natação não existe esse preço. Então vale a pena investir em equipamentos ali bons e novos, tá? Sempre que você for treinar natação. Óbvio que vai depender ali da sua situação financeira e também da sua prática e o que você quer com a natação, né? Mas de uma forma geral, não vale a pena você ficar improvisando os equipamentos, pedindo emprestado. Vale muito mais a pena você ter a sua sacolinha de treino ali com os seus equipamentos essenciais. E se você usa bastante, vale super a pena ter um seu. Valeu, galera, eu sou o J Campos e até o próximo vídeo.